Atenção, senhores passageiros. Estamos passando por uma forte turbulência. Por favor, permaneçam sentados, atentos e apertem os cintos de segurança. Cachoeira, eu vi a vida, eu vi a vida, eu vi a rosa perguntar da Margarida. Se a vida é boa, vale a pena ser vivida. E você sabe o que Olá, estamos na Escola São José do Pontal, localizada no município de Rio Verde, no assentamento Pontal dos Buritis. A escola tem uma estrutura bem razoável, tendo salas de aula, biblioteca, parque infantil, sala de atendimento educacional especializado e também uma grande quadra de esportes. Num dia eu assim já vivenciei muita coisa na vida, né, que a gente, né, já vivenciou muita coisa, mas assim eu nunca tinha visto, porque as crianças, as meninas tudo se coçando e chorando muito e com alergia, tampando o nariz. Então assim, essa reação alérgica que eu vi elas tendo, assim, se coçando muito, e o desespero que elas estavam, até umas assim meio falando coisa com coisa, e as mães junto também ficou mais desesperada, ainda isso aí que mais me chocou, porque a reação foi imediata na pele, né, no psicológico, então ninguém sabia, estava com medo do que estava acontecendo no momento, elas se coçando, e não sabia o que fazia, se tomava banho, se não tomava banho, se ia me passar ou não, e as mães, o desespero, a parte psicológica, eles todos, assim, transtornados, as crianças que nunca tinham visto aquilo, que o avião derramou esse veneno, que ninguém sabe se foi proposital ou não, que isso é a parte, né, técnica que vai dizer, ou se já disse, eu ainda também não tive acesso, mas a parte, na hora que chegou, elas desmaiando e aquela coceira, e arrancando a roupa, que trem foi desesperante. Eu fiquei assim, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, fiquei bem com medo mesmo. Carita, o que você está sentindo? Agora eu tô com a cabeça doendo, tô com fome. O que mais que você está sentindo? Dor na barriga, muito dor na barriga. E os resultados dos exames chegou? Não. Já teve médico aqui hoje? Não. Tá bom, então. E a mãe da Carita? Tem que falar? É o seguinte, eu tô sentindo que nós estamos sendo, assim, muito instruídos. O médico vem aqui, só dá uma bostinha, não fala nada, se os meninos podem comer ou não. Os meninos tudo com fome, almoçou ontem cedo, nem jantou, nem lanchou. Até agora, sem almoço, como é que vai ficar? Se já está doente? Existem muitas consequências da contaminação humana e ambiental por agrotóxicos. A gente costuma dividi-las do ponto de vista didático, apesar de não ter muita rigidez e não tem como a gente separar assim essas consequências muitas vezes, mas a gente costuma dividir em efeitos agudos e efeitos crônicos de exposição a agrotóxicos. Os efeitos agudos, em geral, eles se manifestam quando tem uma exposição a uma grande quantidade de substâncias que são muito perigosas à saúde humana
em um curto intervalo de tempo, ou seja, 24, 48 até 72 horas após a exposição. E quais são os sintomas que, em geral, os trabalhadores ou então as comunidades que vivem ao redor desses empreendimentos manifestam? São sintomas inespecíficos, como dor de cabeça, dor abdominal, náuseas, vômitos, mal-estar geral. Então, tudo isso que muitas vezes é confundido com uma gripe, é confundido com uma intoxicação alimentar, é confundido com um mal-estar inespecífico, pode ser por conta de uma exposição a agrotóxicos e contaminação dessas comunidades por agrotóxicos. No entanto, tem efeitos também que são a longo prazo, ou seja, mesmo que os trabalhadores e as comunidades estejam expostos a uma quantidade considerada pequena, a uma concentração considerada pequena de agrotóxicos, se essa exposição for por um longo período de tempo, num futuro que pode ser 1 ano, 5 anos, 10, 15, 20 anos, essas pessoas podem apresentar efeitos crônicos, que existem muitos relatos, estudos e pesquisas na literatura científica nacional e internacional comprovando que tem relação direta entre exposição a agrotóxicos e o desencadeamento desses efeitos crônicos. Quais são eles? Câncer, más formações congênitas, puberdade precoce, problemas hormonais, como na tireoide, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e muitas outras alterações que podem ser esperadas por conta de uma exposição a agrotóxicos durante um longo período de tempo. Então, como esses problemas são muito graves, muitas vezes irreversíveis, ou seja, não tem como a gente restaurar a saúde dessas pessoas, então o mais sensato e o que deveria ser efetivado em termos de política pública é que as pessoas e os trabalhadores não estivessem expostos a substâncias altamente perigosas como os agrotóxicos. Não existe uma dose de exposição, não existe uma concentração tanto no trabalho como na alimentação, que a gente possa assegurar com toda certeza que não vai causar mal e não vai causar efeitos tanto agudos como crônicos. Então vou mais a respiração. Você está atendendo umas crianças? Você agorinha, velho. Então liga pra TV pra que a fruta tá aqui passando mal e não... Eu não sei nem número de TV, não sei de nada. E eles não querem atender porque tem um punhado de criança, e a fruta chorando passando Pois é, mal. passando mal. E eles não querem atender, alguma coisa não. A gente trabalhou com um mapa de produção agrícola, né, e consumo de agrotóxicos, né, de 20 produtos agrícolas, do Brasil todo. Trabalhamos com 5 mil municípios. E aí a gente pegou como exemplo o Mato Grosso, né, e fizemos aonde mais tem intoxicação aguda aqui no Mato Grosso. São justamente nas 4 regiões mais produtoras. Aonde tem mais câncer infanto-juvenil, que é até 18, porque ele tem essa sensibilidade em relação aos agrotóxicos. Aonde tem mais malformação? Nessas 4 regiões. Né? As regiões mais produtoras. Você pega aqui no Mato Grosso, é a região de Sinop, é a região de Rondonópolis, é a região de Tangará e Diamantino, que é junto, né? E a região de Água Boa, Canarana, Querência, né? Aquela região ali. Mais produz. Mas é onde mais tem câncer, malformação, intoxicação aguda. E isso se reflete para os outros estados que estão aqui presentes. Goiás, a gente fez um mapa de Goiás, trouxemos aqui e essa relação, né, a gente apresentou aqui hoje. Mato Grosso do Sul a gente fez e trouxe aqui, apresentou hoje, justamente bate com as regiões mais produtoras. O estado de Goiás é hoje o 5º maior consumidor de agrotóxicos do território brasileiro. E isso é resultado do processo da Revolução Verde, desde a década de 70, quando foi instalado o pacote tecnológico no Cerrado e no Cerrado Goiano especificamente, com o uso de fertilizantes, com a mecanização pesada e principalmente com os agrotóxicos, que passaram a ser utilizados desde então de forma extremamente intensa e muitas vezes inconsequente também. É importante lembrar que os agrotóxicos químicos, os que a gente chama de xenobióticos, eles não foram produzidos inicialmente para serem utilizados na agricultura. Eles foram formulados para serem utilizados como agentes de guerra. Então, a sua finalidade precípua era eliminar vidas humanas.
Só que com o fim da guerra, aqueles produtos precisavam ser utilizados, ter uma vazão, para que não gerasse prejuízos, né? E também era uma indústria que poderia ser muito lucrativa. Então, por isso, eles foram introduzidos na agricultura. Então, os agrotóxicos, eles não trazem eles não são perigosos somente para as espécies para as quais se destinam, né? Eles são perigosos de uma forma muito mais ampla. A maioria deles não é espécie específica. Então, do mesmo jeito que ele vai afetar uma lagarta, que vai afetar um inseto, que vai matar uma erva chamada erva daninha, ele também pode causar danos à saúde humana. Então, um exemplo muito claro, clássico que nós temos é o 2,4-D, é um dos componentes do agente laranja, que foi utilizado na guerra do Vietnã, é um desfolhante, então os aviões do exército norte-americano passavam por cima das florestas e pulverizavam com aviões aqueles produtos para poder encontrar os inimigos, né? E hoje o 2,4-D é um dos agrotóxicos mais utilizados no Brasil. Então, os organofosforados também, um grupo químico dos organofosforados, é o grupo químico hoje de inseticidas mais utilizado no Brasil. E eles também, até hoje, vêm sendo utilizados como agentes de guerra. Então, a guerra na Síria, né, houve alguns ataques terroristas em Damasco, em algumas outras cidades, em que dezenas de pessoas morreram e outras tantas se intoxicaram. Foram produzidos largamente durante a Segunda Guerra Mundial, foram utilizados na Guerra do Golfo e vêm sendo sistematicamente utilizados para eliminar vidas humanas, não é? Então, se a gente lembrar dessa origem da produção dos agrotóxicos, a gente não vai cair no discurso falacioso de que eles não causam danos para outras espécies, de que eles não matam os insetos, somente os insetos. A gente vai compreender que eles podem causar um dano muito severo a todas as populações expostas e uma contaminação ambiental que pode ter prejuízos muito severos para as populações que ocupam aqueles territórios. Tudo dentro e agonizando, morrendo. O número de abelhas mortas no Brasil assusta. Ó, toda abelha morta aí, ó. Foram mais de 500 milhões de dezembro a abril em 4 estados brasileiros: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mais um episódio aí de mortandade de abelha. Só no Rio Grande do Sul, 400 milhões de abelhas morreram nos últimos meses. Ó, pra bater na caixa não tem abelha, tudo morta. Os repórteres Alain Severiano e Guacira Merlim mostram agora por que a morte das abelhas é uma ameaça para a humanidade. 75% dos alimentos cultivados no mundo dependem das abelhas. Quando vai colher o néctar, a abelha leva o pólen de uma parte para outra da flor. E também de uma flor para outra. Sem isso, a planta não se reproduz. O que mais ataca nossas abelhas, o que mais agride as nossas abelhas são, aqui no Brasil, os agrotóxicos. Foi o que constataram pesquisadores no interior de São Paulo. Com o apoio de fabricantes de defensivos agrícolas, eles analisaram abelhas mortas de 2015 a 2017. A maioria tinha resíduos de agrotóxicos, usados em plantações de cana e de laranja. Quando uma
colônia de abelha é atacada por doença ou por pragas, ela leva um tempo razoavelmente grande para morrer, 2, 3, 4, 5 meses. Quando há uma grande quantidade de abelha morta em 24, 48 horas, os sintomas é bem característico de efeitos de agrotóxicos. Este especialista criou um aplicativo que monitora as mortes de abelhas pelo país. Com base nesses dados, cientistas no Rio Grande do Norte recolheram amostras que foram examinadas em laboratório. Concluíram que em 4 anos, em 18 estados, 2 tipos de inseticidas mataram 770 milhões de abelhas. Os neonicotinoides, derivados da nicotina, e o fipronil. Esses agrotóxicos, hoje, eles são um dos mais utilizados na agricultura. O fipronil ele foi detectado em 92% das nossas amostras. O número pode ser maior. Nem todo criador de abelha registra as perdas. Uma estimativa de, no mínimo, 1,5 bilhão de abelhas mortas. A gente garante seguramente que não tem nenhum cidadão na população brasileira que não esteja exposto a agrotóxico. Claro que a exposição é maior nos trabalhadores que precisam lidar diretamente com esses produtos no seu cotidiano, como os trabalhadores que estão nas grandes plantações ou nas fábricas de agrotóxicos. Mas, inclusive, as pessoas que estão nas cidades grandes, que não frequentam essas grandes plantações, elas consomem alimentos contaminados por agrotóxicos e elas consomem água contaminada por agrotóxico. Então, assim, toda a população brasileira, em maior ou menor grau, tem algum tipo de exposição a agrotóxico e podem ter essas doenças que a gente falou, tanto de intoxicação aguda como de intoxicação crônica. Então, por isso que a gente considera que hoje a exposição a agrotóxicos é um grave problema de saúde pública no Brasil, porque não existe nenhum cidadão que esteja protegido dessa exposição e de manifestar essas doenças. A hora que o avião passava, quantas vezes você viu ele passando? Vixe, mas foi umas 5 vezes que ele passou, 5, 4 vezes. Ele passava com o negócio ligado? Isso, jogando agrotóxico. Até que, assim, vinha aquela fumaça branca, né? Aquela chuvinha de sereninho de veneno vinha na gente. Uhum. E você viu, assim, por exemplo, a primeira vez que ele passou, que veio em vocês, os meninos estavam comendo? Tava lanchando. E continuaram comendo? Uhum. Teve uns que lancharam, eu tava até lanchando, mas aí eu fui lá e guardei o lanche, né, que eu comecei a sufocar. Aí eu fui e guardei o lanche. E tinha quantas crianças mais ou menos assim no pátio? Tava a escola toda. Uhum. Tava a escola toda. Uhum. E mais ou menos quantas crianças você acha que é? Umas 100 crianças, mais ou menos, estava na hora do recreio. Apesar da nossa grande preocupação em termos de saúde pública, em termos ambiental, apesar de a gente, de certa forma, também sofrer pela implicação que a gente tem com esse tema e por presenciar o sofrimento dessas comunidades, dessas populações, dessas famílias, dessas crianças que desde o útero estão expostas a contaminantes ambientais como os agrotóxicos e não têm escolha sobre seus corpos, sobre suas vidas, sobre essas doenças que começam a surgir ao longo da sua trajetória. Apesar de todo o sofrimento que esse debate traz, é importante que a gente consiga transmutar esse sofrimento em luta, em atuação política, em transformação social, né? Porque a gente está vivendo um momento muito crítico do nosso planeta e que agora não nos é dada a oportunidade de retroceder. Ou a gente caminha para um processo de transição agroecológica, ou a gente caminha para construir relações justas, igualitárias, de respeito ao ambiente, de respeito às pessoas, ou a gente caminha para superar esse modelo adoecedor e explorador do agronegócio, ou então a nossa própria existência enquanto humanidade está comprometida. Teve uns que molharam, mas teve uns que não, porque eu mesma corri para dentro da sala de aula. Corri para dentro da sala. Mas eu ainda ficava com medo, né? Porque passava muito baixo, a gente ficava com medo dele cair em cima da escola. O diretor foi lá, acenou, né, para eles parar de passar em cima da escola, mas mesmo assim, ele passou umas 2 ou 3 vezes depois do diretor assinar para ele não passar.
E com o negócio ligado? Isso. Passava em cima da escola.